Não, você não precisa ter um talento especial, ser a pessoa mais inteligente do mundo para estudar sozinho, aprender um idioma sozinho. E eu hoje vou dar para vocês 8 dicas para vocês conseguirem estudar o que vocês quiserem, sozinho, sem gastar dinheiro. E se você não me conhece, meu nome é Clarice, eu sou especialista comportamental, especialista em aprendizado de idiomas. E eu vou ajudar você a aprender idiomas sozinho, de forma confiante e mais eficiente. Bom, vamos já começar com a primeira dica, com a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. A primeira coisa, assim, você tem que começar a estudar com o mindset correto, né? A gente ouve muito falar em mindset pra lá, mindset pra cá, enfim. Mas isso é muito importante. É a forma como você encara as coisas, a forma como você pensa sobre as coisas. Então você vai pegar um material para estudar, vai começar a aprender um idioma. Não adianta nada começar a estudar esse idioma pensando: caraca, eu tenho que estudar muita coisa ainda. Ai, é muito material, eu não falo nada, até eu ficar fluente eu vou levar 10 anos. Não adianta nada. Ou então aquele pensamento, a gente ouve muito: ai, se eu tivesse começado a estudar quando eu era criança. Ai, se eu tivesse começado a estudar há 1 ano atrás, não sei mais o quê. Sabe o que acontece? Você não pode voltar no tempo, você não pode voltar a ser criança. Você tem a idade que você tem hoje, sei lá, você tem 40 anos, é o que você tem pra hoje, então vamos começar hoje. Senão daqui a 10 anos, quando você tiver 50, você vai pensar: cara, se eu tivesse começado a estudar com 40, eu hoje ia estar fluente em inglês, eu ia estar falando espanhol, que nem Hugo Chaves, sei lá. Você precisa começar de algum lugar, você tem que começar em algum momento. E o momento é agora. Não adianta ficar se comparando aos outros, né? Pô, fulano, tá vendo? Ele fala bem assim porque ele começou há muito tempo. Cara, eu nunca vou falar bem igual essa pessoa. Não adianta nada, cara. O que você vai fazer? Não vai mudar nada na sua vida. Você ficar falando que você poderia ser como ele, certo? Você é a melhor pessoa que você pode ser e você pode se tornar ainda melhor. Vamos correr atrás do seu aprimoramento. Os outros não podem interferir nisso, a não ser que eles sirvam como inspiração, como motivação. Mas como lamentação, não dá. Por isso que é muito bom também você lembrar das suas habilidades. O que você faz bem? Pô, eu faço muito bem, eu jogo vôlei muito bem, cara. Tem tanta gente que não consegue jogar vôlei, eu jogo super bem. Olha quantos projetos eu já desenvolvi maravilhosos no trabalho. Olha como eu sou capaz, olha como eu sou inteligente. Porque se você tem determinadas habilidades, conseguiu desenvolver certas habilidades ao longo da vida, com certeza, se você se comprometer, você também vai aprender um idioma sozinho. Outra coisa, gente, que é muito importante, pode parecer que não, é o lugar que você estuda, né? É importante que o local que você estuda seja um local organizado, sem bagunça. Um lugar sujo, bagunçado, um lugar muito barulhento vai te distrair. Você pode achar que não está te distraindo, mas inconscientemente está dividindo a sua atenção e vai dificultar o seu aprendizado. Vá para um lugar calmo, tranquilo e arrumado. E por favor, não vai estudar na cama. Porque vai te dar sono e você não vai querer estudar mais. Então, não vai querer nem vai conseguir, né? Com sono. Mas estuda na mesa, num lugar assim pra você ficar com uma postura atenta, que isso vai facilitar pra você aprender também. E falando nisso, traga para estudar somente o que for estritamente necessário, tá? Só os seus livros, o seu celular, se você for usar o seu celular para estudar. Se você for estudar no computador, não fica com aquela janela cheia de aba aberta, não, porque aquilo também vai te distrair. Ou então aquelas mensagenzinhas, sabe? Chegou o e-mail do fulano, promoção não sei onde. Cara, desliga isso tudo, porque isso também pode te distrair. Desligue todas as suas distrações. Outra dica que eu te dou é: aprenda por associação. O que isso significa? Você, como o nome já diz, né? Associar o que você está aprendendo com algo que você já conhece, algo que você já sabe bem. E isso, inclusive, pode ser português, pode ser a sua língua materna, não tem problema nenhum. Não quer dizer, quando você vai falar, você ficar traduzindo, né? Pensa em português ou na sua língua materna e traduz
para inglês, traduz para o idioma estrangeiro. Não, não é isso. Quando você estiver estudando, você estiver aprendendo uma determinada matéria, você vai associar com algo que você já conhece, no momento do aprendizado. E não na hora de praticar o que você aprendeu, tá? Então é na hora que você estiver aprendendo. Por exemplo, tem uma palavra em inglês que é outcome. Outcome é resultado. Só que se você parar pra pensar assim, cara, outcome, resultado, tipo, parece que não tem nada a ver. Mas aí você associa com o português, é tipo alguma coisa que vem para fora. Out, fora, come. Para o resultado de alguma coisa. Entendi? Outcome, resultado. Pronto, você fez essa associação, aprendeu e agora é praticar sem ficar traduzindo. Faça frases, escreva. E é aí que vem a minha quarta dica de hoje, já vem a minha próxima dica, que é você escrever e reescrever o que você está aprendendo. Gente, a maioria dos seres humanos é visual, entende? A gente aprende mais por visualizar, por realmente ver aquilo que você está aprendendo. Pode se tornar muito mais fácil de memorizar, de guardar. Então, aprender uma palavra nova como outcome, já bota no papel, já faz uma frase, cria um texto com aquilo que você acabou de aprender. Escreva e reescreva várias vezes. E quando você estiver escrevendo, leia em voz alta. Enquanto escreve, vai lendo. Depois lê tudo em voz alta. E depois vai tentando reler, né, na sua mente. Falar de cabeça tudo aquilo que você escreveu. Isso é maravilhoso, é uma ótima técnica para você guardar, colocar lá na sua memória de longo prazo aquilo que você está aprendendo. E já que a gente está falando de escrever e reescrever, entra a quinta dica, que é você revisar, você rever frequentemente aquilo que você está aprendendo. Aprendeu algo novo? Veja e reveja. Não adianta ver só uma vez e depois não ver mais. Se tem algo que você erra frequentemente, coloca isso num lugar destacado, num post-it, no seu bloco de notas, no celular, e reveja frequentemente. E se você puder ficar criando diálogos, frases na sua mente, em voz alta, usando aquela determinada característica, né, da linguagem, melhor ainda, tá? Então, pratique com frequência. A próxima dica, então, que eu vou te dar é para você delinear o que você vai estudar e em quanto tempo. Eu já falei como você pode fazer isso, eu vou colocar no final do vídeo um cardzinho desse vídeo aqui para você clicar, e eu também vou colocar na descrição desse vídeo. Se terminar de ver esse vídeo, você vai lá na descrição e clica lá, vê o vídeo que eu falo como que você pode delinear o que você vai aprender. E finalmente, gente, se teste frequentemente também. É importante você monitorar o seu progresso. Então, use testes online, jogos, quizzes que tem online, para você testar o seu conhecimento, você testar o seu progresso. Isso é essencial, tanto para te manter motivado, como para você também conseguir ver o que você ainda precisa melhorar. E aquilo que você testou e não foi bem, você estuda de novo. E daqui a um tempo, se testa novamente. E se continuar com a dificuldade, peça ajuda. Não seja orgulhoso. Peça ajuda de alguém que saiba mais do que você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude muito vocês a estudarem um idioma sozinho. Eu tenho certeza que você pode. Tenho certeza absoluta. Qualquer pessoa pode ser autodidata. Você não precisa gastar rios de dinheiro, não precisa ficar pagando cursos online. Você pode aprender por conta própria com o que a gente tem disponível na internet. Então é isso, gente. Olha, semana que vem a gente tá de volta, na quarta-feira. Espero que vocês tenham uma excelente semana, um ótimo fim de semana também. And I see you. Bye!